Hoje em dia, 2025, final de fevereiro, eu posso me considerar uma pessoa muito mais livre, muito mais atuante, muito mais orientada, com uma percepção muito profunda da realidade do que alguns anos atrás. E esse crescimento continua. E tudo isso que eu tenho hoje, tudo que eu tenho nessas conquistas, vieram justamente das experiências pelas quais eu passei nos últimos anos de minha vida. Então, é muito interessante perceber que uma dor, experiências dolorosas bem assimiladas, são a coisa que mais irão fazer com que o espírito desperte, até níveis vertiginosos, dependendo do estágio que a pessoa se encontra e da vontade dela. Vontade esta que promana do espírito, que não tem nada a ver com desejo, que é uma secreção da mente intelectiva, que está orientado para as coisas da matéria e, portanto, está sujeita ao império dos sentidos. Então, o que eu venho constatando ao longo das minhas vivências espirituais, porque aqui na tela eu só estou repassando coisas que eu vivencio, que eu coloco em prática. Então, o que eu posso constatar de tudo isso é de que não fuja das experiências desagradáveis que irão aparecendo na sua vida, meu amigo e minha amiga. Abrace elas, aceite-as e saiba lidar com elas de uma maneira não agressiva, de uma maneira não reativa intelectualmente, de uma maneira a não buscar se refugiar na quantidade, na galera, no grande rebanho que está indo em direção ao seu destino, por livre escolha. Opte por seguir a sua consciência, mesmo que você esteja você contra 20 numa sala, num ambiente, numa reunião e etc. Opte por seguir a sua consciência. Por mais difícil que isso seja, você deve fazer o maior esforço possível para fazer isso. Porque senão, eu posso lhe contar em linhas gerais a tendência do que tende a acontecer. Você vai se afundar cada vez mais nessa realidade muito pequena, superficial, ilusória. Você vai receber recompensas, hora ou outra, das instituições, das coletividades, dos grupos humanos, com suas ideologias essas cada vez mais taradas e tarantes, ou viciadas/viciantes, que acabam infectando, atacando, impedindo muitas pessoas de prosseguirem, de iniciarem um movimento ascensional e sustentarem esse movimento. As armadilhas são tantas que é extremamente difícil uma pessoa realmente começar esse movimento. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma pessoa que combine as 3 grandes características: inteligência, bondade e coragem, que devem ser compreendidas no seu sentido mais profundo. Uma pessoa muito inteligente e muito bondosa, mas que não tem a coragem para colocar em prática essas coisas, vai ser uma pessoa que não consegue efetivamente estar trabalhando pela melhoria desse mundo. E ela está deixando também de trabalhar a si mesma. Uma pessoa com inteligência e coragem, mas sem bondade, é uma pessoa que tende a criar anti-relações destrutivas, tende a mentir, ou seja, dizer meias verdades, tende a enganar, tende a sempre puxar pessoas que estão fazendo esforço para ascensionar para baixo, no seu nível, para que elas consigam
prender essa pessoa, impedir que essa pessoa ascensione e, por consequência, que ela mesma e os demais também comecem o seu movimento. Então é chamar uma pessoa que começa a subir para retroceder, se abaixando no nível dela. Geralmente isso é via argumentação. O diabo é pai da argumentação. A argumentação é filha do diabo. A vivência, ela promana do espírito e leva a criatura cada vez mais próxima a Deus. E por outro lado, uma pessoa que tem coragem e bondade, mas não tem a inteligência desenvolvida, vai ter vários atos bem intencionados sendo feitos, tentativas, mas sem conseguir jamais fazer com que eles se concretizem de uma maneira integrada com a realidade. Então, geralmente, os seres humanos têm dois desses 3 pilares mais ou menos desenvolvidos, e o terceiro pilar é zerado, praticamente nulo. Alguns só têm apenas um pilar, e o outro é bem fraquinho e o outro é inexistente. Mas a imensa maioria da humanidade tem uma combinação de 2 desses 3 pilares. São 3 tipos possíveis de seres. E nenhum desses tipos vai conduzir a humanidade à salvação. Não adianta você ter tipos, A, B, A, C, B, C, e esperar que combinando eles você consiga gerar uma coletividade onde o A, B e o C, a inteligência, a bondade e a coragem sejam máximas e predominem. É preciso que cada indivíduo desenvolva ao máximo possível e de maneira equilibrada, e conversando entre si, a sua inteligência, a sua bondade e a sua coragem. Porque senão você vai ter um ser humano incompleto, o que não é um humano. Você vai ter um sub-humano, você vai ter uma verdadeira aberração. Uma aberração do ponto de vista interior. Uma pessoa que tem as condições de desenvolver esses 3 pilares, e todos temos a todos momentos, e não desenvolve de jeito nenhum, é uma pessoa que está fazendo a escolha para seguir a grande maioria, que também aparentemente está fazendo essa escolha. E o destino é certo, é cada vez mais certo. Existe pouco, temos pouco tempo, cada um de nós tem pouco tempo para fazer, chegar a um nível mínimo, de vivência, ter atingido uma compreensão da realidade, que não tem a ver com fazer faculdades, dar palestras, que não tem a ver com adquirir vantagens terrenas ou nada do tipo. Tem a ver com a pessoa despertar minimamente para a realidade e começar a agir de acordo com isso, independentemente das coisas externas. Isso é uma escolha de cada um. Cada um deve fazer a sua escolha interior e tem todas as condições de iniciar o caminho da ascensão e conseguir se propulsionar e se orientar para que, quando chegar a hora, quando terminar o prazo, essa pessoa consiga participar de um mundo melhor. Mas é preciso que cada um se esforce. O esforço é individual. Mesmo com o amparo, a ajuda de leis superiores, a criatura precisa fazer o seu esforço. Deve tentar com todas as suas forças, toda a sua criatividade, colocar todo o seu coração nessas questões. O espírito, as coisas do alto em primeiro lugar. O resto, importante, sim, não abandonem, mas subordinadas a princípios superiores. Porque se isso não ocorrer logo, a pessoa corre um sério risco de
ter que atrasar a sua evolução em séculos, milênios ou, quiçá, muitos milênios. Esse aqui não é um vídeo para assustar ninguém, né? Não é um vídeo de catástrofes para fazer a pessoa começar a ficar desesperada, buscando coisas, né? Esse é um vídeo simplesmente que anuncia, né? Que dá um conselho de amigo. Eu não posso fazer o trabalho que você deve fazer em você mesmo. Você não pode fazer o trabalho que eu devo fazer em mim mesmo. Ninguém pode, em última instância, fazer com que o outro evolua. É preciso que cada um desperte para uma realidade mais profunda e, despertando, comece esse movimento interior para atuar de modo condizente com o modo com o qual ele intuitivamente está enxergando, que é a maneira correta. A intuição é o pensamento do espírito. Ela não erra, ela não falha. Então é preciso que o ser humano desenvolva essa faculdade o quanto antes. Eu continuo fazendo os vídeos aqui, né? Eu não paro, né? Porque vão vindo, né, das minhas experiências no trabalho várias visões, né? Isso brota espontaneamente da minha alma, né? E quanto mais eu vejo as outras pessoas agindo, né, fazerem os seus esquemas, agirem das mais diversas maneiras, quanto mais eu observo as pessoas, mais eu constato de que essas visões que eu já tenho há muito tempo estão se aprimorando, elas são verdadeiras. E há outras pessoas por aí que também começam a enxergar. E o meu conselho para essas pessoas é o seguinte: não se deixem levar pelo que os outros estejam falando para vocês. Muita gente, né, quando alguém começa a despertar mesmo para a realidade, a pessoa vai perceber que a gente está na maior guerra espiritual. A gente está chegando na batalha final do espiritual, né, da história da humanidade, da história dessa civilização. Uma guerra espiritual, diga-se de passagem, não é uma guerra de psiquismo, não é uma guerra econômica, não é uma guerra física de destruição do outro. É uma guerra consigo mesmo. É uma guerra no qual você sempre tem que fazer um esforço de manter um equilíbrio emocional, uma orientação mental, um equilíbrio físico, vital, no qual você precisa estar aberto para algo maior do que você, e isso dói. Você precisa estar aberto para as experiências que a vida lhe oferece e trabalhar com elas sem reagir. E há muitas pessoas que pensam que estão crescendo, só que na verdade elas só estão reagindo. É preciso saber transmutar essa dor em experiência do espírito. Então, o momento é grave. O momento exige muito comprometimento do ser. O momento exige uma vida sincera e séria, a todos os instantes, especialmente quando ninguém está vendo o que você faz. Porque, senão, isso traz as mais diversas consequências. Estar sintonizado com o psiquismo que predomina ainda hoje nesse mundo é chancelar o documento que te manterá acorrentado nessa grande massa psíquica que está rumando, por enquanto, rumo ao seu destino final. Muitas coisas parecem ser libertadoras espirituais, só que, na verdade, são armadilhas diabólicas com vestes muito bem elaboradas que fazem as pessoas ficarem travadas. Poucas pessoas compreendem isso, mas é preciso que a pessoa compreenda por si mesma. Quanto mais eu estou caminhando nessa jornada minha,
mais eu percebo essa guerra, né? Essa guerra que opera a um nível muito profundo, da qual nós precisamos fazer um grande esforço para conseguir conquistar a vitória, a libertação. E por tabela, nós estaremos trabalhando em prol de todo o universo. Tudo que a gente faz vai ser pelo bem do próximo, mesmo que o próximo não consiga perceber isso, mesmo que o próximo nos ignore por toda a sua vida, mesmo que o próximo fique falando da gente sem ter a menor ideia do que estamos fazendo por ele, mesmo que o próximo, que se diz humilde, mas jamais dialoga com você, ao ouvir qualquer coisinha que desagrada a ideologia mental dele, ele opte por ir embora. Mesmo assim, né, apesar de tudo isso, é preciso que a gente fique firme como uma rocha em nossa essência e dinâmico como um relâmpago no nosso agir orientado nesse mundo. É preciso que a gente transmita os valores do espírito através dos atos simples de nossas vidas cotidianas. Porque eu aqui sou uma pessoa simples, um homem comum, que não tem nenhuma habilidade em nenhuma área, que está percebendo essas coisas grandiosas, infinitas, que existem e que governam o nosso universo. E que se a pessoa estiver alinhada com princípios superiores, ela não terá nada a temer. Ela ficará cada vez mais tranquila e segura de tudo que ela faz. E não existe recompensa melhor do que essa. Paz a todos, saudações fraternas.